Olá, muito boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, encerrou seu mandato hoje após 4 anos à frente da chefia do Ministério Público Federal e ficará a cargo do presidente Lula à escolha do substituto. Augusto Aras será substituído interinamente pela subprocuradora-geral da República, Eliseta Ramos. Aras assumiu o cargo em setembro de 2019, por indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, sendo reconduzido por mais 2 anos pelo ex-chefe do Executivo. O procurador teve a gestão marcada por arquivamentos de pedido de investigação contra o ex-presidente da República. Lula já tem alguns nomes cotados para assumir a Procuradoria-Geral da República, mas ainda não bateu o martelo definitivamente. Ele tem dito que não há pressa para encontrar o substituto. O escolhido por Lula será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça e depois terá o nome analisado pelo plenário do Senado. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados deve votar hoje o texto final da PEC da Anistia. A proposta prevê livrar partidos políticos de multas que foram aplicadas durante as eleições. O relator da PEC da Anistia, o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, protocolou nesta segunda-feira uma nova versão do texto. Entre as mudanças, o relator incluiu a expressão "no mínimo" no trecho em que é exigido que os partidos repassem 20% dos recursos para as campanhas a candidaturas pretas e pardas. Para o movimento Transparência Partidária, essa PEC pode trazer vários retrocessos. Um deles é que, se a proposta for aprovada, vai ser impossível para a Justiça Eleitoral saber se o dinheiro público foi gasto corretamente pelas legendas. Outros pontos polêmicos são a diminuição de recursos para candidaturas negras, a abertura de brechas para partidos indicarem apenas homens como candidatos. Se aprovado na comissão, o texto segue para o plenário da Câmara, onde precisa passar por 2 votações com o apoio de, no mínimo, 308 votos. Depois, por mais 2 votações no Senado, com pelo menos 49 votos favoráveis. Para que as novas regras possam valer nas eleições municipais de 2024, é preciso que o texto seja aprovado até 5 de outubro deste ano. E falando agora sobre economia, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial do país, subiu 0,35% em setembro. O setor de transportes impulsionou o resultado com avanço de 2,02%, puxado sobretudo pelo aumento da gasolina. Dos 9 grupos medidos pelo IBGE, 6 registraram alta no mês de setembro. No ano, o índice acumula aumento de 3,74% e nos últimos 12 meses chega a 5%. E olha só, mulheres brasileiras dedicam quase o dobro do tempo gasto pelos homens nos afazeres domésticos e cuidados com pessoas. Os dados são da PNAD Contínua. A pesquisa do IBGE entrevistou pessoas de 14 anos para cima para saber quanto tempo de suas vidas elas gastam com trabalhos sem remuneração, como, por exemplo, fazer faxina, preparar alimentos, fazer pequenos reparos ou cuidar de filhos ou de pessoas doentes. E o resultado foi que, na vida doméstica, a desigualdade de gêneros começa ainda na adolescência. Enquanto 86% das mulheres com idades entre 14 e 24 anos cuidam de afazeres da casa, 69% dos homens da mesma idade fazem o trabalho doméstico. Entre homens de todas as faixas etárias, essa porcentagem sobe para 81% e entre as mulheres sobe para 92%. Em 2022, as brasileiras, no geral, gastaram em média mais de 21 horas semanais cuidando da casa ou de pessoas, enquanto os homens gastaram cerca de 11 horas. Portanto, as mulheres gastaram em média 10 horas a mais do que eles por semana com os serviços domésticos. Tempo que, segundo elas responderam à PNAD,
gostariam que pudesse ser revertido em 1 hora de exercícios diários e assistir ao menos um filme por semana. A pesquisa mostra que os homens gastam mais tempo cumprindo tarefas domésticas quando moram sozinhos. Já para as mulheres é o contrário. Elas têm mais trabalho quando dividem o lar com alguém. Segundo a PNAD, as mulheres desempenham mais atividades ligadas à alimentação, cuidado com roupas e limpeza ou arrumação. E a única tarefa doméstica que os homens desempenham mais do que as mulheres são aqueles pequenos reparos dentro de casa, como, por exemplo, a troca de uma lâmpada ou a resistência de um chuveiro. Um novo ciclone extratropical vai se formar nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul. O fenômeno deixa o estado em alerta para mais temporais. O alerta foi do Metsul. A informação é que o novo ciclone extratropical vai se formar na costa da região sul do Brasil nesta quarta-feira. O fenômeno vai provocar temporais e aumentar a instabilidade do tempo no Rio Grande do Sul. A formação do ciclone ocorre em função de uma área de baixa pressão que se desloca da Argentina e do Paraguai para a região sul do Brasil nesta terça-feira. O centro da baixa pressão cruzará pelo Rio Grande do Sul e por Santa Catarina, provocando ventos fortes e chuva, diz o Metsul. No entanto, o Instituto sinaliza que o fenômeno não será intenso como os primeiros ciclones registrados na região neste ano. Temporais vão ocorrer já a partir de terça-feira, podendo ter raios, vendavais isolados e granizo, o que preocupa mais as autoridades neste momento. Já na quarta, são esperadas rajadas de vento de 60 a 80 km por hora, com picos de 80 a 90 km por hora em algumas regiões da orla, e de até 100 km por hora ou mais nas montanhas da Serra do Mar. E nos destaques internacionais, o gelo marinho da Antártica nunca esteve tão reduzido ao final do inverno, desde que as pesquisas científicas começaram há 44 anos. Os dados são do Centro Nacional dos Estados Unidos. O gelo marinho chegou a uma extensão máxima anual de 16,96 milhões de quilômetros quadrados, o que representa o menor nível máximo desde 1979, quando começaram os registros. A área máxima alcançada neste ano é 1 milhão de metros quadrados menor que o recorde anterior, de acordo com o Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo dos Estados Unidos. Em fevereiro, no auge do verão no hemisfério sul, o gelo marinho da Antártica atingiu o ponto mais reduzido, com uma extensão mínima de 1,79 milhão de quilômetros quadrados, um recorde de derretimento. Durante várias décadas, o gelo marinho da Antártica permaneceu estável ou chegou a registrar uma lenta expansão, mas desde 2016, essa tendência tem registrado uma queda expressiva em quase todos os meses avaliados. O derretimento do gelo marinho não tem impacto imediato no nível do mar, porque se forma quando a água salgada já presente no oceano congela, mas o gelo branco reflete mais os raios do sol do que o oceano, o que agrava o aquecimento global. Uma análise realizada pela Comissão Europeia na Espanha, na Polônia e Eslováquia mostrou que a rede social X tem a maior proporção de desinformação das redes sociais. O estudo piloto foi realizado durante um período de 3 meses e mostrou que o antigo Twitter está muito abaixo dos parâmetros previstos pela União Europeia no Código de Práticas contra a Desinformação. A rede social foi um dos gigantes digitais que aderiu ao Código Europeu contra a Desinformação, mas se retirou do acordo depois da compra pelo bilionário Elon Musk. As outras 44 empresas que permanecem sob o Código de Conduta já apresentaram os primeiros relatórios completos sobre o cumprimento da cartela de medidas. A Comissão Europeia afirmou que o Twitter não vai ser livre para agir como quiser no espaço europeu, já que agora existe uma lei sobre serviços digitais que regula o funcionamento dos gigantes do setor. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você. Até mais.